Vamos então à apresentação da nossa palestrante de hoje, bacharel em Ciências Biológicas da Universidade de São Luís Fadel, especialista em zoologia no CR Bio 1, primeira região, atuando como bióloga na Fundação Parque Zoológico de São Paulo desde 1992 a 2021, na divisão de Ciências Biológicas com enfoque em mamíferos. Curadora do setor de mamíferos da Fundação Zoobotânica de São Paulo, de 2006 a 2010. Atuou como presidente da Sociedade Paulista de Zoológicos, de 2013 a 2019. Co-líder do grupo de Latorquietos SSP perante o ICN Bio e consultora de manejo para o programa Ex Situ do Leontopithecus SPP. Desde 2021 atua no Departamento de Conservação e Pesquisa do Zoológico de São Paulo. É atual presidente da ASAB, Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Nosso palestrante, então, Mara Marques, fala sobre zoológicos e aquários, biodiversidade, pesquisa e proteção. A convidada está com a palavra. Obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade pelo convite, né, para estar dividindo um pouco esse tema com todos os senhores, que eu acho que é de extrema importância. Agradecer também o convite do presidente Rui, né, tivemos a oportunidade de estar juntos lá no Congresso da ZAB, que foi realizado na UPS esse ano, bem recentemente. Fomos muito bem recebidos e também, desde já, deixo aqui, em nome da Associação da ZAB, nosso agradecimento pelo apoio da universidade, principalmente num momento difícil, porque a nossa sede, que é o Zoológico de Brasília, também estava passando por um momento muito difícil pela questão da influenza aviária. Eles tiveram que fechar por um tempo e, evidentemente, o congresso não poderia ser realizado ali porque as pessoas não poderiam entrar. E a UPS, graciosamente, nos abraçou e permitiu que o evento fosse realizado na universidade, o que contou com a participação de técnicos de zoológicos e aquários que frequentemente estão presentes no congresso, mas também um corpo acadêmico, com os estudantes que também por lá passaram. Então, mais uma vez, deixo aqui o registro à UPS e ao seu presidente por ter nos abraçado. O que eu gostaria de mostrar para os senhores, hoje eu conversei com o professor Rui e com todos os demais que nos chamaram aqui, uma apresentação que a gente fez, inclusive, no Congresso, né? Eu fiz uma apresentação falando especificamente o tema do Congresso esse ano, da ZAB, foi voltado a ações de conservação, mas muito pautado na comunicação, né? Um segmento muito difícil para todos nós costumamos dizer aqui, dentro do mundo dos zoos e aquários, que a gente costuma falar muito bem para nós mesmos ou para a academia, né, que faz parte, evidentemente, mas para o público, de forma geral, entender, né, o conceito, entender o que é conservação, o papel dos zoológicos aquários, ainda tá ainda tem na memória, né, os zoológicos como uma vitrine de animais, né, como local que você vai visitar os animais que estão ou por grades, ou estão encarcerados, né, a gente tem algumas manifestações dessa natureza, e o que a gente foi mostrar foi exatamente isso, né, o mundo dos zoológicos, todo esse mundo, além da exposição, além ali nos bastidores, e o que que a gente faz, quais são os resultados voltados à conservação da biodiversidade, ãh, os trabalhos diretos e indiretos que os zoológicos e aquários dão para pessoas, para colaboradores. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu vou mostrar um vídeo muito bacana, interessante, é um vídeo que conta um pouco da história do trabalho dos zoológicos no mundo inteiro, né, salvando espécies, né, algumas espécies realmente sobrevivem, né? E como é o caso do nosso mico-leão dourado, em função do trabalho dos zoológicos, caso contrário, ela já estaria extinta. Bom, então, senhores, o tema a minha apresentação esse ano, o tema é o papel dos zoológicos e aquários na conservação da biodiversidade, impactos, parcerias e desafios. Esse tema é importante porque ele também permeia a comunicação, mas como é voltado muito para os membros da associação, que são por volta de 48 instituições no território brasileiro, membros da ASAB, diversos estados, então, nesse sentido, é para, de fato, medir qual o impacto das nossas atividades na conservação, na educação ambiental, em outros temas que o ZOO atua, quem são os nossos parceiros, porque a gente costuma dizer que conservação não se faz sozinho, nós precisamos de parceiros, todos nós, e os desafios que enfrentamos, como todos os segmentos, todas as universidades, as ONGs, a iniciativa privada, todos nós temos desafios. Então, a gente quis, nesse congresso, falar um pouco sobre isso. Mas para dar uma contextualização, o que eu conto aqui, senhores, a princípio, a gente fala um pouco da história, né? A gente fala um pouco da história de forma geral, né? A história nos diz
quem fomos, quem somos e o que gostaríamos de ser, né? Então, quando a gente puxa um pouco da história, e isso compreende também os zoológicos, a gente faz essa correlação, né? Que a história, ela busca compreender os acontecimentos, processos e transformações que moldaram a sociedade ao longo do tempo, né? Revelando aonde viemos, esclarecendo o presente e orientando os caminhos futuros. E isso da forma geral em todas as atividades e iniciativas, né? Reconhecer os padrões, tendências e ciclos que nos permite refletir sobre as experiências passadas, imaginar novos horizontes, identificar perspectivas e propor soluções conscientes e eficazes. Isso é um trabalho que é feito pelo zoológico também, mas quando a gente fala de conservação da biodiversidade, todo o trabalho que é feito, conservação da natureza, passa por todo esse histórico, passa pelos problemas e desafios que enfrentamos hoje e o que a gente quer como biodiversidade no nosso planeta. Então, a gente conta um pouquinho dessa evolução, dessa história. Basicamente, o nosso trabalho com relação aos zoológicos, né, a história do zoológico vem ao longo dos séculos, ela é marcada por transformações. Transformação no seu objetivo, na sua estrutura e no seu papel na sociedade. Então, a gente tem registros de inícios de coleções que chamávamos no passado zoológicas há muitos anos, até antes de Cristo, em vários impérios, né, que não se chamavam zoológicos, mas eram coleções. Eram coleções de animais. Então, de diversas formas, esses animais eram adquiridos, muitas vezes por meio das guerras, por meio do controle de território. Então, quando se controlava aquele território, você controlava não só a terra, a população, a cultura e a fauna e a flora local, né? Então, o início dos zoológicos foi realmente formado por essas conquistas, né? Por esses desafios. A gente tem algumas figuras aqui mostrando como é que isso era no passado, né? As verdadeiras coleções de reis, de imperadores, que era basicamente, além de mostrar a conquista, mas era basicamente de mostrar poder, né? Então você não só conquistava a terra, mas você conquistava a cultura daquele local. E era uma maneira de você ter o seu troféu ali dessas conquistas. Então a gente tem várias fotos aqui de como aqui as exposições eram feitas, né? Sem ter qualquer comprometimento ou conhecimento do que se tem hoje. Essa foto aqui é início do Zoo de Schönbrunn, um dos zoos mais antigos que tem em Viena. Então, é nesse segmento que se começou a estrutura dos zoológicos. E ela passa por uma linha do tempo, que a gente chama de timeline, bem reduzida aqui, em que nos coloca, né, a antiguidade como o domínio da natureza, poder público e espiritual, porque também tinha a questão de ter alguns animais nesse contexto, passando para a Idade Média, onde a gente tinha o isolamento, né, do conhecimento, não se tinha o objetivo de transformar em conhecimento, em educação ambiental, de compartilhar, era só do poder, de ter, né? E era o prestígio, né, das conquistas que a gente chamava de menageries, que são as coleções privadas. Então, os grandes imperadores tinham nos palácios ou nos quintais dos palácios todos esses animais, a maioria das vezes megafauna, animais de outros continentes, justamente para demonstrar esse poder. E esses animais eles não recebiam visitação da população, e sim de outros imperadores, de outros reis e assim por diante. Passamos para o iluminismo, onde a gente tinha aqui uma revolução científica, com o nascimento do zoológico moderno. Aí começou os primeiros nascimentos, quando se começou a descrever, por meio dos estudos que começaram a ser realizados nessas menageries, com pesquisadores, sobre taxonomia, algumas pranchas, desenhando os animais. Então, esse é o início de que a questão científica começa a aparecer nesse período entre 17 e 19, do nascimento dos zoológicos modernos. A gente passa para o século XIX, que incorpora a expansão urbana, onde, depois dessa transição, os grandes reinos começaram a entender que, através da questão científica e ampliando e permitindo que a população visitasse mais esses locais, além de dar oportunidade de conhecimento e de ter esses animais mais próximos, muitas vezes de outros continentes, que para as pessoas de fato era muito difícil ter essa oportunidade, mas que eles perceberam que isso podia ser aberto para o público e ganhasse também a simpatia do seu povo, né? E nesse período, os zoológicos começaram a se expandir, principalmente nas áreas urbanas. Então, não só nas áreas rurais, onde existiam os grandes reinos, mas eles começaram a se expandir para a área urbana, dando a oportunidade para que mais e mais zoológicos fossem abertos e com o objetivo de que as pessoas pudessem visitar esses locais. Então, a gente tinha o início do entretenimento, né, onde os proprietários dessas menageries entendiam que os animais eram entretenimento, não se tinha consciência da educação, mas era um atrativo, era entretenimento que as pessoas pudessem conhecer isso, e se começou também a entender que, por meio disso, o discurso educativo poderia ser importante, já que a gente começou no outro século com um discurso mais técnico, né, da descrição das espécies e tudo mais. E aí, para o século XX, começa a grande virada dos zoológicos. Então, a gente começa, nesse momento, a criação das associações de zoológicos, seja mundial, as regionais e tantas outras, que buscavam dar um sentido para os zoológicos e aquários
da questão ética de se manter os animais, da questão biológica de se manter os animais, da questão conservacionista. Então, a grande virada de chave dos zoológicos, dessa função, foi no século XX, onde os animais deixam de ser simplesmente um atrativo para exposição, para que eles tenham, de fato, um papel extremamente importante, de falar de conservação da biodiversidade, de conhecer a biologia de cada animal, de saber da importância de cada animal, de cada indivíduo dentro do ecossistema, e a ética. A ética permeia todo o trabalho do zoológico, mas no sentido de como manter aquele animal naquele ambiente, que tem que atender a todas as suas necessidades biológicas, físicas, comportamentais, emocionais, e se constrói todo esse discurso para o século XXI, que é o que nós estamos caminhando agora, que continua os desafios éticos, quando a gente fala de bem-estar animal, a transparência dessas instituições, o que elas fazem, como elas fazem e por que fazem, visto que os zoológicos são abertos ao público, então nosso maior fiscalizador é o público, e o engajamento da população nas questões de conservação da biodiversidade, inclusive em políticas públicas, que nos ajudem a estabelecer políticas públicas com relação à conservação da biodiversidade, e o engajamento do público nessa pauta, né? Então, esse breve timeline explica simplesmente onde começamos, onde estamos e onde queremos. Perdão. A evolução de um conceito, né? Então, a gente fala que a evolução histórica dos zoológicos, ela argumenta que os centros de conservação modernos, que é o que nós estamos trabalhando hoje, apresentam uma ruptura muito distinta com o zoológico do passado, que é o zoológico simplesmente da vitrine, da exposição, sem ter um contexto mais aprofundado, em que o visitante era simplesmente uma pessoa passiva, que passava um tempo lá com a sua família, era um entretenimento e ia embora. Mas hoje, o nosso visitante ele é muito mais ativo e participativo e crítico, e é isso que a gente precisa. Né? Então, de coleções de animais exóticos destinadas a simbolizar poder e conquista de impérios, e com isso os zoológicos demonstram o início de uma nova fase, lançando as bases biológicas para os próximos anos. Então, como é que ele funciona, qual o seu papel, o que faz, qual a sua importância, não só na conservação da biodiversidade, mas na economia local, na educação e uma série de segmentos. E quando a gente fala, principalmente dentro do zoológico, nosso principal papel como associação é incentivar que os nossos associados, por meio do seu DNA institucional, tracem a sua vocação, missão e valores. Então, para qualquer empreendimento, para qualquer instituição que trabalhe nessa área, ela precisa ter as suas diretrizes. Então, é uma vocação, uma missão, então, é expressar o trabalho que a instituição ou que nós realizamos para a compreensão de tudo aquilo que a gente é, né? O que fomos e o que pretendemos ser, que são elementos que formam a identidade da instituição, define a sua existência. É o seu DNA. Então, por exemplo, aquários têm o seu DNA voltados à conservação da fauna aquática, outros da fauna terrestre, outro da zoobotânica. Então, qual que é o valor e qual que é o DNA daquela instituição? Os valores, eles permeiam as características que determinam a forma do comportamento como a gente interage, com base nos quais acreditamos com a ética, moral, respeito, empatia, solidariedade, responsabilidade. Esses são os valores em que não abrimos mão, né? Então, acho que isso é importante, cada instituição, cada zoológico, aquário, permeiam e constroem seus valores. E a visão é o que nós desejamos para o futuro, né? O que a gente pretende com nossas atividades. Passa pela missão, e na missão institucional de cada zoo, aquário, aqui a gente tem uma estratégia, que é uma estratégia mundial estabelecida pela Associação Mundial de Zoológicos e Aquários, para a conservação que destaca 3 frentes principais, né, por meio da comunidade de zoológicos e aquários. Seria apoiar ativamente a conservação de populações e espécies ameaçadas em seus ecossistemas naturais, facilitar e promover a produção de conhecimento científico, contribuir diretamente com o avanço de práticas e estratégias de conservação. Isso a gente fala no nosso meio, como também na academia, como por meio das políticas públicas, promover a conscientização do público e políticas sobre a importância da conservação da biodiversidade, o uso sustentável dos recursos naturais e a construção de um mundo novo, equilibrado entre humanidade e natureza. A gente vai falar um pouco mais também sobre isso, nesse sentido, porque quando a gente fala nisso, a gente está falando de coexistência, né? Então, a gente sabe que a população humana aumenta cada vez mais, e construção de moradias e benfeitorias para atender as demandas humanas, a gente precisa, muitas vezes, invadir áreas naturais, né? Ou construir, né? Outras casas, expansão agrícola, seja o que for, e a gente invade certamente os ambientes naturais dessa fauna. Então, isso causa muitas vezes um embate entre fauna, né? Entre algumas espécies do ser humano. Então, a gente precisa aprender na coexistência como é que a gente consegue conservar e coexistir, né? E esses princípios, eles devem fundamentar as declarações da missão dos zoos e aquários, comprometidos com os avanços da proposta mundial de conservação. Sempre precisamos e sempre procuramos agir dessa forma. Os zoos e aquários, né, eles estão evoluindo rapidamente, então eles necessitam abordar, dentro das suas missões e missão, as relações sustentáveis entre a humanidade e a natureza,
reconhecer o valor dos ecossistemas, entender a importância da diversidade biológica, é um passo essencial para a gente adquirir esse equilíbrio entre pessoas e planeta, estabelecimento de valores éticos, como nós falamos aqui, né? A cooperação em rede global com outras organizações de conservação, a criação de ambientes dentro das nossas instituições interpretativos, imersivos, que envolvam o visitante e proporcione a eles experiências, né, para que eles tenham a recepção da mensagem de conservação impactante. O nosso objetivo é que o visitante saia das nossas instituições melhor do que ele entrou, né, com conhecimento, não só para ele ter um momento com a sua família ou com a escola, também é um entretenimento positivo no sentido dele conhecer, dele saber, né? A gente sempre faz essa pergunta para nossa audiência quando você está em férias. Normalmente, para onde você vai? Você vai para o campo ou você vai para a praia? Então, é a conexão que nós humanos temos com a natureza. A gente procura a natureza, é estar na nossa essência. Então, o que que a gente pode passar de conhecimento sobre a conservação, sobre a educação, sobre a pesquisa para os nossos visitantes? Então, as mensagens que transformamos por meio dos nossos animais, o que cada indivíduo que está dentro do zoológico, ele transmite de informação sobre aquele indivíduo, sobre a espécie, sobre o ambiente e tantas outras informações. E os espaços que devem promover, acima de tudo, bem-estar animal, isso não se discute, a educação para a conservação, produção científica, além de oferecer o lazer, conexão e contemplação com a natureza. Nós aqui, eu falo aqui do Zoo de São Paulo, a gente aqui é um oásis dentro da cidade de São Paulo. O Zoo de São Paulo fica dentro de uma unidade de conservação do estado de São Paulo, e a gente é um pequeno pulmãozinho dentro do grande centro, e aqui funciona como um verdadeiro regulamentador térmico aqui do município, da cidade, e tem uma função muito importante, né? Então, as pessoas vêm aqui, mesmo durante a semana ou no fim de semana, sem viajar para as outras áreas, contemplar aqui a natureza e passar esse momento importante, mas que saiam com um conhecimento, isso é extremamente importante. O que também é importante reconhecer que o papel dos zoológicos e aquários, no ano passado, a IUCN, que é a maior autoridade sobre conservação da biodiversidade, reconheceu o papel dos zoológicos e aquários e dos museus também, como uma grande ferramenta de conservação. Esse documento é a declaração de propósito, ela também tem em português, dizendo da importância do nosso papel para a biodiversidade. E também a Convenção Biológica, né, a Convenção da Diversidade Biológica, no artigo 9º, ele descreve a importância do manejo ex situ, que é o que a gente chama, que é quando o manejo que fazemos com os animais fora do seu ambiente natural, sob cuidados humanos, ele reconhece oficialmente a importância desse papel. Mas aí a gente fala aqui dos zoológicos e a crise da biodiversidade, que a gente vê todos os dias, inclusive pauta do PL, né, com relação à autodeclaração, né, que se tem, né, com relação às questões ambientais, do licenciamento ambiental, isso também é uma pauta, né, então isso está muito, como a gente vê na nossa rotina, na nossa vida na universidade, nos zoológicos, nas políticas públicas, é uma pauta que permeia, inclusive é uma pauta que permeia até relações internacionais com os outros países, então é inevitável, né? E a gente fala aqui, é uma realidade, uma retórica, porque muitas vezes as pessoas não acreditam que a gente está num processo de extinção em massa, né? Então a gente fala que a humanidade enfrenta a maior taxa de extinção de espécies desde a grande última extinção em massa. E esse cenário de colapso entre ecossistemas, perda de habitats, mudanças climáticas e tráfico ilegal da fauna. Então a gente fala de mudanças climáticas porque a gente está sentindo na nossa pele todos os dias falta de chuva, excesso de chuva, altas temperaturas, baixas temperaturas, isso é efeito de mudanças climáticas. Em tudo que a gente fala sobre a pressão do ecossistema, que a gente fala de impactos antrópicos, que é a pressão das atividades humanas sobre ecossistemas. E a gente fala aqui também do tráfico, né? O comércio ilegal de animais silvestres, que infelizmente é a terceira grande fonte de recursos ilícitos que a gente tem no mundo, que perde para armas e drogas. Então, infelizmente, isso não é um número que possamos todos nos orgulhar, mas ele existe, então precisa ser combatido. Então a gente fala que a era do antropoceno representa não apenas uma crise ecológica, mas uma crise de governança global, né? Então isso pertence a todos nós e também temos que achar uma solução juntos. É uma crise que acontece no planeta todo. E a gente fala aqui de números, hoje a gente tem por volta de 47 mil espécies ameaçadas de extinção, né? Ou seja, desse número, 28%, só 28% das espécies foram avaliadas, entre anfíbios, mamíferos, entre flora também que são coníferas, aves, tubarões e raias, crustáceos, répteis e tantos outros grupos. Portanto, é um número altíssimo de espécies que já se encontram ameaçadas e muitas vezes nem estão descritas, mas já nascem ameaçadas, né? Então, esse é um número importante que pauta o nosso trabalho dentro dos zoológicos, né? A gente fala aqui de que os zoos e aquários nunca foram tão necessários. A gente tem aqui a portaria do Ministério do Meio Ambiente, de julho de 22, que atualiza a lista de espécies ameaçadas. Nacional, cerca de 53,48% das espécies estão na lista, que estavam na lista anterior de 14, elas aumentaram,
né? E 219 espécies estão na lista nacional agora. Então, hoje nós temos esse total de 1.249 espécies ameaçadas em território nacional. E o que mais nos chama a atenção, né, é que o grupo de peixes, né, aqui embaixo, peixes continentais, ou seja, peixes de água doce, é o grupo que representa a maior ameaça. Por quê? As pessoas entendem os peixes como recurso de alimentar, não entende como espécie. Então, a gente tem uma série de impactos. Então, poluição dos nossos rios, introdução de espécies invasoras, de outras espécies de peixes que estão sendo colocadas. A gente tem impressão de várias espécies que são para comércio e equivocadamente, às vezes, vão para as áreas naturais. Então, por incrível que pareça, os peixes continentais é um grupo do grupo da fauna mais ameaçado nesse momento. Mas a gente fala da crise na clima da biodiversidade, que tem sempre duas faces, né? A gente enfrenta as emergências, né, com relação a isso, que estão interligadas a mudanças climáticas induzidas pelo homem, à perda de biodiversidade, e que ameaçam certamente o bem-estar das futuras e atuais gerações, porque a gente pensa muito no futuro, mas a gente esquece que nós temos gerações agora, né, neste momento. Então, ela afeta as atuais e as futuras, e a crise climática é perda de biodiversidade. Então, as pessoas e a natureza precisam ser o centro da mudança transformadora. Não vamos conseguir fazer nada se não envolvermos os seres humanos, que exatamente são os que criam e que têm a capacidade, criam um problema e têm a capacidade também, né, de achar soluções. E aí a gente fala dos zoológicos, né? Qual que é o nosso papel nesse sentido? A gente fala aqui da importância, que é da reação à liderança no enfrentamento da emergência ambiental. Então, a gente tem um papel importante em todas as nossas atividades, tudo que a gente faz, inclusive, está sentado à mesa junto a alguns tomadores de decisão para discutir isso. Então, a gente passa não só daquele momento que nós tínhamos no passado, de vitrines, para justamente contribuir com todos esses fatos e achar soluções. E a gente fala muito do pilar dos zoológicos. A nossa base dos zoológicos ela é construída hoje, normalmente sobre esses pilares, que a gente fala de conservação, a gente fala aqui da educação, vou tentar puxar vocês aqui, da educação, pesquisa e lazer. Isso sustenta as atividades dos zoológicos e aquários. Para cada uma desses pilares, a gente tem atividades e tem ações importantes. Mas a gente entende que esses pilares, eles mudam. Então, hoje nós estamos trabalhando num novo modelo, que a gente chama de esfera de influência. Então, esse é um trabalho, né? Esse é uma publicação feita no ano passado, no qual, por exemplo, a gente entrou em contato com a liderança, né, uma das pesquisadoras que desenvolveu esse paper, e a gente falou, gostaríamos de testar esse modelo de vocês, né, que coloca exatamente os zoos como o centro das atividades. Né? Então, os zoos, ele não tem só aquele papel que nós mostramos ali de exposição para o público, ele tem um papel muito mais profundo, quando a gente vê ali conservação das espécies e habitats, quando a gente trabalha na questão da educação e treinamentos, porque a gente capacita pessoas, os zoológicos formam profissionais de conservação. Aqui no Zoo de São Paulo, a gente formou, capacitou, né, vários profissionais do meio ambiente e da conservação da biodiversidade que atuam em vida livre, nas pesquisas científicas que a gente desenvolve e também proporciona, na saúde e bem-estar do público. Hoje a gente sabe que depois da Covid, temos médicos que receitam, né? A gente fala de terapia verde e azul, que é o contato com a natureza, nos ambientes verdes, nos parques urbanos ou nos parques, nas unidades de conservação, ou também, né, nas áreas marinhas. Então, a saúde humana, né? Quando a gente fala de saúde mental, onde é a nossa responsabilidade quando a gente recebe o nosso visitante, a gente atua nesse segmento também. No financiamento de atividades de conservação e pesquisa, hoje alguns zoológicos, não são muitos, mas alguns zoológicos são privados, então quando a bilheteria, quando o ingresso que você compra, ele é aplicado em ações importantes de conservação, além da manutenção dos animais, na economia que a gente gera de forma direta e indireta, dentro da nossa área de expansão, então quantas pessoas são empregadas nas nossas atividades, quantos empregos indiretos a gente proporciona na redondeza, por meio da parte de turismo também, dos nossos visitantes, política e advocacy, chamamos advocacy, que é o que nós estamos fazendo hoje, né? Conversamos sobre o importante papel dos zoológicos, quando a gente fala sobre política pública e quando a gente fala sobre uma espécie importante, estamos advogando pela conservação daquela espécie. Então, essa é a forma que a gente está trabalhando agora de não ser pilares, e sim o centro de grandes atividades. Portanto, uma esfera, portanto, de que maneira influenciamos. Então, quando a gente fala da história, a relevância, estamos reinventando o papel dos zoológicos frente à crise da biodiversidade. E aí, aqui é só para mostrar essa mudança, saímos então do pilar para a esfera, e aqui é um exercício que o Zoo de São Paulo fez, em cima desse planejamento estratégico. Nós fizemos um diagnóstico das nossas atividades dentro desse modelo. Então, hoje, esse modelo por cores que vocês enxergam aqui, tem aqui embaixo uma legenda que fala local, nacional e internacional,
de alta, média e baixa, significa que para cada atividade que a gente faz nessa esfera de influência, a gente consegue ter um termômetro. Se a nossa atividade local, nacional ou mundial ela é de alto, baixo ou médio impacto. E onde teremos que melhorar? Então, isso nos dá um diagnóstico onde queremos chegar. Então, esse é um planejamento. Enquanto a gente fez aqui em São Paulo, do lado esquerdo é onde estamos hoje, em 2044, onde queremos chegar. Portanto, com mais influência, com mais atividades dentro do nosso segmento, a gente pretende ver que essa esfera esteja bem complexa, principalmente na nossa área nacional ou regional, e também contribuindo com as ações internacionais, seguramente, né? Quando a gente fala de conservação de espécies ameaçadas, claro que a gente tem um número muito maior no Brasil, mas temos espécies exóticas que também precisam de apoio. E aí a gente parte novamente para cá, quando a gente fala de instrumentos de conservação. Né? Então, a gente tem alguns instrumentos que é muito mais a palestra voltada para a área técnica, que a gente fala de planos de conservação ou planos globais, desse plano de população, que são os planos que a gente trabalha, que são as ferramentas, que são os programas de revigoramento populacional, reintrodução, quando a gente fala de bases de conservação. Então, não basta só informar, a gente está falando aqui sobre a diversidade, é necessário engajar o público nas soluções para a gente achar isso. E aí a gente tem alguns bons instrumentos. Então, a gente tem aqui um guia que fala sobre reverter o vermelho, que é exatamente o oposto. Hoje a gente tem espécie de listas ameaçadas e espécies ameaçadas de extinção e a gente quer o que as nossas atividades fazem para reverter a ameaça daquela espécie. Então, como a nossa atividade zoológica e aquário faz para que uma espécie reverta o seu grau de ameaça. E aí, essa revista, ela coloca várias atividades que os zoológicos demonstram isso. Para essas espécies, por exemplo, já demonstra que o declínio dessa população e a ameaça, nessa régua, ela vem diminuindo. Então, quando o animal está criticamente ameaçado, ele pode estar ameaçado, vulnerável ou até fora da lista. Então, esse é o grande trabalho que os zoológicos têm feito com algumas espécies aqui. Então, a gente fala de biotecnologia. Então, os zoológicos eles estão trabalhando em questões de biotecnologias reprodutivas, por exemplo, em colaboração com centros de pesquisa, criopreservação de gametas, fertilização in vitro, engenharia genômica. Então, o que as nossas atividades em parceria ou as nossas instituições estão fazendo? Quando a gente fala de números são importantes, então a gente fala onde é o nosso impacto. Aqui, por exemplo, os outros São Paulo recebem mais de 1,5 milhão de visitantes por ano. Tem 90 mil visitas escolares por ano em escolas públicas, privadas. Temos mais de 2.300 animais sob o nosso cuidado, entre espécies ameaçadas, mais de 60 espécies ameaçadas. Então, esses são os nossos números, que são importantes para o nosso monitoramento. Aqui a gente fala também dos nossos programas, onde estamos, onde coordenamos os nossos livros genealógicos, que são os que dão as diretrizes para a reprodução, acordos de cooperação técnica entre universidades, zoos e assim por diante, esses são os nossos números. Aí nós temos os desafios estruturais estratégicos, como é que a gente se planeja? A gente tem que planejar por meio das espécies ameaçadas, mas como? Né? Trabalhando com os planos de ação nacional envolvidos pelo governo federal, como o ICMBio, sem perder de vista a questão de bem-estar animal. Né? Esses são todos os nossos desafios. Estrutura, expandir as nossas populações cada vez mais, portanto, sempre buscando parceiros de outros zoológicos, quando a gente trabalha de conservação com as espécies. E aqui a gente também tem, digamos aqui, as parcerias, é aquilo que a gente fala, a gente não faz sozinho, então a gente tem parcerias com a academia, para falar pesquisa, ecologia, reprodução, com a comunidade local, né, para saberes, comunidade tradicional, com as agências ambientais, ONGs, a iniciativa privada, né, então são todas as parcerias que a gente faz, então requer reinvenção. E a gente não trabalha sozinho, então a gente trabalha numa grande rede mundial, com os zoológicos mundiais, que a gente fala de liderar e integrar, né, que é o nosso trabalho. Aqui são alguns dos nossos parceiros, então estamos linkados à Associação de Zoológicos, a Parques Zoológicos Aquários da América Latina, Associação Mundial, Associação Europeia, a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ONG Wild Welfare, que trabalha as questões de bem-estar animal, e a gente tem a Latam também, né, o governo federal ICMBio, a Latam, por meio do avião solidário, com essa parceria que nós temos para o transporte das espécies ameaçadas do nosso programa. Algumas espécies precisam cruzar o território inteirinho, então significa de manejo rodoviário, quase 15 dias de estrada, e a Latam, com a parceria, consegue resolver isso em 2 horas. Né? Então, os animais são transferidos para o manejo reprodutivo. E temos outros projetos, então a gente tem um compromisso, né, que são todos os nossos apoios, que são todas as nossas questões de conservação, nossa certificação de bem-estar animal, né, que recebemos recentemente. A gente fala dos nossos planos de conservação, por isso estou passando muito rápido, porque é uma palestra muito colocada com relação a isso. E eu só queria ver se eu consigo passar para vocês. É um resumo de todo o trabalho que os zoológicos e aquários fazem no mundo todo. Our planet is home to 8 million known species. Every one of them plays a role. But one species may soon erase millions of others. More than 300,000 dolphins die a year as bycatch for our fishing industries. Everything that you can possibly make a profit with will be affected by illegal trade. We created the problem. Must be the solution.
The world's leading zoos and aquariums are racing to save animals from extinction. The methods that we use to grow a species very often are created in zoos. But time is running out. The sixth mass extinction is not just something that is going to happen, it's something that is happening. We didn't act fast enough, we didn't act smart enough, they're gone. I don't actually believe that zoos should exist at all. The only reason certain species are alive today is because zoos and aquariums have saved them from extinction. We saved 9 species of parrots from extinction. It's our duty as humans to do what we can right now, starting right now. Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês, a gente tinha mais alguns slides, mas a importância desse papel, né, de todo o trabalho que a gente faz de conservação da biodiversidade e todas as outras atividades que a gente faz. Então, assim, é um papel extenso, robusto, mas em tempo muito curto de apresentar para vocês esse trabalho. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço para estar conversando com vocês e mostrando um pouquinho desse trabalho dos zoológicos nacionais e internacionais também. Eu gostaria de saber, professora Mara, assim como existe uma preocupação, são duas coisinhas que eu gostaria de saber. A preocupação é como estão as demais regiões no Brasil na busca dessa conscientização, portanto, os estados como um todo, o equilíbrio deles, e o outro aspecto é como estão os demais países da América do Sul, nessa questão também, se eles estão preocupados o suficiente como nós estamos preocupados, ou se eles estão mais preocupados do que nós. O que a senhora tem para nos dizer a respeito disso? Vamos lá, professor Francisco, né? Vamos lá. Eu acho que é importante, em termos nacionais, né? Como eu falei, hoje a gente deve ter por volta de 110 zoológicos no Brasil. Membros da nossa associação são 48, entre zoológicos públicos ou privados. Então, a gente faz uma grande força-tarefa nesse sentido. E todas as nossas ações, principalmente voltadas à conservação, por exemplo, a ZAB tem um acordo de cooperação com o Instituto Chico Mendes para fazer a gestão de 27 espécies ameaçadas de extinção, né, dentro dos planos de ação nacional, a gestão dessa população sob cuidados humanos. Então, todos, ou grande parte dos zoológicos que são nossos membros, eles trabalham com alguma espécie ameaçada, né? Eles trabalham com questões de conservação, com questões de educação ambiental, envolvimento com as universidades. Então, eu acredito que, claro, isso também depende das condições de cada instituição, porque nós temos instituições menores, públicas, ou maiores, públicas, privadas, e a gente tem também a questão política, né? Política do município, do estado, que muitas vezes tem direcionado os seus esforços ou o seu olhar para outras coisas. Mas é importante, porque a gente sempre procura incentivar que cada região do Brasil está representada em um bioma e que aquela instituição faça um esforço realmente para proteger a espécie daquele bioma, né? Como é que ela trabalha a questão de educação, como ela trabalha, inclusive, com espécies ameaçadas locais, né? Isso é importante. Respondendo a sua segunda pergunta, com relação à América Latina, aquele parceiro que eu mostrei, que é a ALPSA, Associação de Parques Zoológicos e Aquários da América Latina, ela congrega mais de 32 instituições zoológicas e aquários da América Latina, que também tem suas políticas. Então, ela é uma associação regional, um pouco diferente da brasileira, que trabalhamos no nosso país. Eles trabalham com todos os países da América Latina. A mesma consciência tem. Inclusive, eles têm uma campanha muito importante, uma campanha anual contra o tráfico internacional de espécies. Então, essa congregação entre a nossa associação, América Latina, a Associação Americana, Europeia e a Mundial, é uma grande rede que troca informações o tempo todo e troca produções e troca protocolos e também se mobiliza em políticas públicas com relação a isso, que foi o que culminou nesse vídeo, onde a gente coloca atividades no mundo inteiro que cada instituição faz. A gente ouve muito aí, verifica, né, a questão do maltrato dos animais nos circos, né? Hoje diminuiu muito, mas antigamente a gente via uma situação bastante crítica, né? Principalmente elefantes, né? Muitos deles foram abandonados pelos circos, né? O que existe em termos de proteção a esses animais que são maltratados nesses ambientes fora dos zoológicos? Bom, felizmente nesse sentido, né, os circos eles já não são mais permitidos, né? Os circos são permitidos com atrações com as pessoas, mas não com animais, né? Isso ajudou muito, contribuiu muito, e quando isso aconteceu, como o senhor comentou, muitos circos foram embora e abandonaram seus animais, desde tigres, leões, elefantes. E aí houve o papel dos zoológicos nesse sentido, que teve que receber todos esses animais e dar assistência a animais, inclusive com comprometimento psicológico,
né? Então, assim, fazer todo um trabalho com relação ao bem-estar animal. Hoje, os zoológicos têm, por exemplo, nós recebemos uma certificação na Associação Mundial de Zoológicos, nós temos um processo de certificação dentro da associação de bem-estar animal, que tem 5 passos importantes, onde a gente verifica nutrição, saúde, comportamento mental, e são diretrizes que a gente avalia toda essa situação. Então, hoje, o bem-estar animal, ele é fundamental, né? Então, não se abre mão disso. E a gente tem a nossa lei, né, de crimes ambientais nesse sentido, para realmente punir instituições ou pessoas que, de fato, possam causar mal-estar nos animais. Mas hoje, dentro das nossas associações, nos nossos zoológicos, critérios de bem-estar animal é um critério de qualificação da instituição, inclusive para poder entrar na própria associação, né? Então, acho que isso é importante. Daquele tempo que o senhor comentou dos circos, é um tempo que a gente falou que ficou para trás. Isso, graças a Deus, hoje não se tem mais animais nessa situação e não se tem circos, né, pelo menos em território nacional, com animais. Eu que Vamos então dar agradeço. continuidade, né, com o agradecimento ao palestrante Chico. Será encaminhado um certificado via internet, certificado onde o Rotary Clube de Brasília, 5 de dezembro, parabeniza e agradece pela sua brilhantíssima palestra. Muito obrigada. Obrigado. Fico muito feliz e honrada pelo convite, né? Eu acho que aqui a gente costuma dizer que a gente tem o prazer de falar sobre zoológicos e aquários em qualquer segmento, em qualquer local, porque mais o nosso trabalho é porque de fato a gente ama o que faz, né? Eu estou aqui no Zoológico de São Paulo há 35 anos, desde que me formei praticamente, né? Então, mais do que uma profissão, é o amor que a gente tem por ela. E a gente, por meio do nosso conhecimento, quer transformar isso e compartilhar com as pessoas a importância da conservação da biodiversidade. E ter esse espaço, como disse senhores aqui, foi muito importante para nós. Então, em nome da associação, eu agradeço a oportunidade e mais uma vez o professor Rui pelo convite a todos os senhores, pela oportunidade, estamos à disposição de todos. Doutora Mara, muito obrigado pela apresentação fantástica, pelo conhecimento que nos transmitiu aí e durante o congresso também. Aprendemos muito. O tempo é curto para tanta coisa bonita e vocês fazem aí, eu pude conhecer. É impressionante o trabalho que é feito pelos jardins zoológicos e aquários. Estamos à disposição e vamos ver como a gente pode trabalhar um Rotary, a faculdade juntos com os zoológicos do Brasil, e nós temos no Brasil inteiro também Rotary, então vamos tentar ver como podemos trabalhar essa área de educação ambiental, preservação, conservação. Tá certo, professor? Muitíssimo obrigado por nos atender e nos dar essa magnífica aula. Tá certo? Então, encerrando essa sessão, saltando o pavilhão nacional, batendo o sino, estamos por encerrar essa sessão da data de hoje.